Ah, se ele se arrependesse, seria tudo diferente. Bom dia, vocês estão bem, crianças? E vocês, adultos que também estão participando dos nossos estudos, estão bem? Deus os abençoe. É muito bom poder estudar a palavra de Deus com vocês. O texto que nós vamos estudar hoje é muito complicado. É sim, porque numa passada de olhos mais simples, a gente se confunde. Mas o que tem que ficar na nossa cabeça são duas informações principais. A primeira é que o livro de Juízes nos ensina em 17:6 que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Isso quer dizer que eles não confiavam em Deus. Eles não obedeciam a Deus. Eles se misturaram com outros povos e adoraram a outros deuses, falsos deuses. Se deixaram enganar. Fizeram aquilo que desonrava ao único Deus verdadeiro. E o resultado disso é o erro. A segunda coisa que nós temos que lembrar é que no Antigo Testamento, antes do Senhor Jesus Cristo encarnar, o Espírito Santo capacitava as pessoas a andarem em justiça, a fazerem coisas grandiosas e a honrarem a Deus. Assim, nós não podemos compreender que todos fossem agir como o Senhor Jesus agiu. Aqui em Isaías, capítulo 61, nós vemos que a palavra diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E segue o texto, dizendo daquilo que o Senhor Jesus faria. Mas quem é o Senhor Jesus? Vamos ver aqui no livro de Lucas algo sobre uma característica fundamental do Senhor Jesus e que nós não podemos esquecer. Quando o anjo anunciou que Maria daria à luz um filho, ele disse assim: presta atenção aqui no versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aí a gente vai para o versículo 35 e vê a parte final do verso. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Somente o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, agiu de maneira precisamente santa, sem nenhum erro. A história que nós vamos ver hoje vai mostrar um homem que estava cheio do Espírito Santo, mas que não era santo, e que por isso cometeu um erro terrível. Que história será essa? Vamos lá ver em Juízes capítulo 11. Juízes 11. Juízes 11. Você já abriu a sua Bíblia lá em Juízes 11? Juízes 11. Lá em Juízes 11 a gente vê que era então Jefité, o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. A origem de Jefté não era muito boa, mas a gente não precisa ter origem boa para ser salvo, né? Deus usa a vida da gente apesar da gente ter as nossas origens. Então fique tranquilo, esse não era o problema de Jefté. Qual será então? Ainda no capítulo 11 de Juízes, a gente vê que o Gileade, que era o pai de Jefté, teve mais filhos, sabe? Teve filhos com a esposa dele mesmo. E esses filhos não gostavam do Jefté. Então, olha o versículo 3. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Gente, o Jefté se desencaminhou. Teve uma origem ruim, mas a gente pode ser salvo. Mas antes dele ser salvo,
Ele virou um bandido. Ele andava com gente, diz o texto aqui, leviana, e fazia muita bagunça, e fazia isso com muita força. E ele se tornou famoso por ser um bandido famoso. Até hoje acontece assim em alguns lugares. As pessoas querem ser como os bandidos para poderem ter fama e poder. É uma loucura, mas acontece, viu? Não se deixe enganar, não. É melhor ser justo, mas até para os bandidos Deus tem salvação. Ele ficou tão famoso que o povo de Gileade, o povo da terra do pai dele, que o havia tratado mal e dos quais ele havia fugido, foi procurar por ele para pedir ajuda para que pudessem enfrentar os seus inimigos. Olha o versículo 11. Então Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Foi assim. Então, aquelas pessoas mais idosas, as mais sábias, espera-se, não é? Foram até Jefté e pediram que ele ajudasse. E Jefté falou: Mas vocês me mandaram embora? Vocês me tratavam mal? Aí os idosos disseram: Não, 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 desculpa. Agora você é um homem poderoso, respeitado. A gente quer a sua ajuda, sim, por favor, ajuda a gente. E o Jefté aceitou ajudar e o fez diante de Deus. Olha só que coisa importante. A Bíblia diz, ainda em Juízes capítulo 11, que o Senhor, Deus de Israel, olha aqui o verso 21, o Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu, e Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Então, pergunta para você de casa: quem é que deu a vitória ao povo de Israel sob a liderança de Jefté? Foi? Foi? Foi o Senhor. O Senhor deu a vitória, não é mesmo? Pois é. Então aconteceu o problema de Jefté. Deus estava dando a ele a vitória, e aqui diz o verso 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Sim, Deus estava sobre Jefté, capacitando-o à vitória. Mas Jefté continuava um homem pecador. Ele não era como o Senhor Jesus, santo, que no poder do Espírito Santo agia de maneira boa e justa. Não, não. Jefté, olha o versículo 30. Fez um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Mas, gente, Deus nunca aceitou sacrifício de pessoas. Nunca. Deus mandou sacrificar animais em lugar de pessoas. Sim, Deus não aceitava sacrifício humano. O Senhor Jesus entregou-se a si mesmo em nosso lugar e sempre foi simbolizado pelo Cordeiro. O Senhor Jesus se apresentou como nosso substituto. Ele é o único ser humano que foi morto no lugar do seu povo. Jefté não podia falar que ia matar alguém se essa pessoa fosse a primeira a sair da sua casa, ele sendo vitorioso. Ele cometeu um grande erro. E sabe como é que esse erro apareceu na vida de Jefté? De uma maneira terrível. O Senhor deu a vitória a Jefté. Ele não precisava ter feito nenhum tipo de voto. Deus já tinha dito que a vitória era dele. Ele estava no poder do Espírito para lutar e vencer. Mas ele cometeu o erro de fazer o voto. E então, quando ele voltava para casa, olha o versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, é onde ele morava, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro,
com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Que coisa mais errada! E sabe, depois de cometer o erro de fazer o voto, Jefté cometeu mais um erro. Ele cumpriu o voto errado. Sabem, crianças, nós precisamos aprender que honrar a Deus é coisa que se faz de ponta a ponta na nossa vida. Se a gente comete um erro no caminho, o que a gente tem que fazer é se arrepender diante de Deus, pedir perdão pelo nosso pecado e não continuar errando. Para de errar. Para. Arrependido, para de errar e começa a acertar. O que Jefté tinha que ter feito? Jurei mal, fiz um voto errado diante de Deus. Eu não poderia ter feito isto. Deus havia me capacitado para a vitória. Eu não precisava e nem deveria ter feito um voto. E agora, eu não vou, deveria ter dito Jefté, agora eu não vou cumprir esse voto tão errado de sacrificar minha filha. Jefté continuou no erro. Nós não podemos fazer assim. Jesus Cristo nunca errou, logo, ele não tinha do que se arrepender. Andava no poder do Espírito e nunca cometeu um erro sequer. Nós, mesmo no poder do Espírito, hoje, habitados pelo Espírito Santo, erramos. E nós não podemos continuar no erro porque um dia nós erramos. Não podemos justificar os nossos erros com outros erros. Temos sim que nos arrepender dos nossos erros, nos arrepender dos nossos pecados, das palavras mais solenes que nós tenhamos dito. Se foram erradas, temos que nos arrepender e voltar atrás e dizer: Deus, me perdoa, não posso continuar nesse caminho. Espero que essa lição você, criança, aprenda desde cedo. Andar com Deus é andar com justiça. Crer em Jesus Cristo é ser justificado dos nossos erros. E, habitados pelo Espírito Santo, nós ainda podemos errar. E se errarmos, vamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los a Deus e caminhar para acertar a partir de então. Que Deus te abençoe. E se você fez alguma coisa errada, ofendeu seus pais, atrapalhou alguma coisa na vida da sua família ou dos seus vizinhos, arrependa-se. E se você adorou ao Deus errado, só existe um Deus verdadeiro. Só se adora o Deus verdadeiro em nome do Senhor Jesus e na sua mediação. É em Jesus que adoramos a Deus. Se você fez alguma coisa diferente na sua vida, calma, arrependa-se, confesse o seu pecado e mude de caminho. Ande com o Senhor Jesus, faça o que é justo. Se acontecer de errar de novo, arrependa-se, mude de caminho, mas tenha como propósito de vida acertar, obedecendo a Deus, não vivendo como a sua cabeça diz ser mais certo, vivendo como Deus diz ser certo, segundo a Bíblia Sagrada. Deus abençoe. A Bíblia diz assim em 1 de João, capítulo 1, verso 9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que tal parar agora a orar, confessar pecados em nome de Jesus?